Olá pessoal, Garbosa News trazendo para você hoje nosso prefeito de São João Nepomuceno, Hernandes José da Silva, ele que já está no seu segundo mandato, 2020 a 2024. Hernandes, boa noite, está aqui com a gente também o Ney Medina, boa noite também, Ney. Hernandes, privilégio receber você aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, um pouquinho da política, como você chegou na política e também um pouquinho da administração mais para o final. Então, primeiro, boa noite, um privilégio estar aqui com você. Boa noite, Paulo. Privilégio é para mim estar aqui participando com você aqui nesse bate-papo. Meu amigo Ney aqui de longas datas, né? E é um prazer estar aqui para nós ir trocando uma ideia aqui, contando as histórias da nossa vida aqui, né? Isso é bom. E aí, Ney? Beleza, Paulo? Hernandes, prazerão estar aqui outra vez. Um abraço a todos que nos acompanham aí no Garbosa News. E também para mim uma honra, né, estar aqui acompanhando esse momento. É um momento histórico mesmo para as pessoas que só conhecem o prefeito Hernandes, vai poder conhecer um pouquinho dessa história, né, de vida dele também, né, de como chegou, onde você já mencionou aí nas empresas, o primeiro mandato 2017, 2020, e agora 2021, 2024, é um segundo mandato aí que São João Nepomuceno tem ganhado muito. Ok, então olha, primeiro agradecer os nossos patrocinadores sempre presentes aqui, Cicobi Credimata trazendo aí para você uma série de produtos lá no Cicobi, é só procurar o Cicobi, a nossa cooperativa, atendendo mais de 20 cidades aqui na região. A Elonet, a nossa internet para valer. Você precisa de internet, só dá para pensar, é a Elonet. E a ótica Cantinho dos Olhos, que está ali em frente ao Cicobi também, cuidando melhor da sua visão. Bom, vamos lá agora, então bater um papo aqui com o Hernandes. Hernandes, primeira coisa, como eu falei, como é que é o Hernandes lá do Descoberto, né? Depois conseguiu essa trajetória aí para as empresas, né? Virou empresário de sucesso. Conta aí para a gente um pouquinho como foi a vida do campo até as empresas. Ô, Paulo, eu sou da comunidade da Cachoeira, né? Então todo mundo gosta até de chamar o Cachoeira lá, né? Então eu sou da comunidade da Cachoeira, que pertence à Descoberta, mas é na divisa com São João Nepomuceno. E nós, toda vida, né, frequentamos mais São João do que Descoberta. Nessa época, na minha vida de criança, meus pais da zona rural sempre vinham mais para São João, porque até Descoberta era distrito, né, de São João Nepomuceno, Descoberta não era emancipado. Então, eu sou da comunidade da Cachoeira, lá sou de uma família de 6, né, de 6 irmãos, são 5 mulheres, só eu de homem, tem 3 irmãs mais velhas e 2 irmãs abaixo de mim. Meus pais ainda são vivos, né, nós estamos nesse ano aqui de 2023, onde que meu pai esse ano faz 87, a minha mãe já vai fazer 83 anos. Então, e todos os dois firme e forte lá na comunidade da Cachoeira, trabalhando até hoje, né? E nós viemos dessa família assim de muita união desde meu pai sempre pregou muito respeito, né, e disciplina com todos os filhos, mas sempre com baixo estudo que teve. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito inteligente e que sempre cobrava. Íntegra, né? E sempre cobrava muito dos filhos. Tanto meu pai quanto minha mãe sempre cobrava nos estudos, o nosso desenvolvimento, o nosso entendimento, o nosso respeito a todos. Então, eu acho que a base familiar foi o que levou nossa família hoje a... Não vou falar assim, ter um sucesso, porque todo mundo tem muitas outras famílias que teve sucesso, mas nós temos essa base, que foi a nossa construção de tudo, a gente deve isso aos nossos pais, né, por essa união deles, e esse respeito que ele passou por nós e a disciplina que teve conosco, né? E eu comecei... Você trabalhou na roça lá, plantou tomate também igual o Leonardo? É bom saber, né? Não tem tomate, não. Mas eu saí, eu fiquei desde novo, né, nas nossas casas, não tinha nem água dentro de casa, fui ter água dentro de casa, e isso aí eu tinha já uns 14 para 15 anos, né? Energia elétrica, só quando eu estava com 20 anos, não tinha energia elétrica na nossa casa, na zona rural, né?
Mas eu vim estudar, fiquei um tempo na rua estudando, depois, por estar adolescente, né? Vamos falar assim, muito eufórico, né? Muito, vamos falar assim, bagunceiro. Aí eu resolvi também parar com meus estudos. Meu pai não estava mais suportando mais a minha bagunça aqui na rua, como se diz, né? Brincadeira, mas eu fui sempre muito, nunca repeti de ano, mas estudei aqui até vou falar assim, até o primeiro ano do segundo grau. Né? E depois disso aí eu voltei para a zona rural com 15 para 16, mas estava nessa ida e volta da zona rural. Sempre trabalhei na zona rural. E saí e fui trabalhar assim, plantando arroz. Lá não era na nossa alguma comunidade. Coisa eu sabia, você já plantava arroz aí, os dois já têm sucesso aí. Não, mas na nossa comunidade lá, a Cachoeira, sempre foi muito produtor de arroz. Igual na época, vamos falar assim, nos anos 80, então o arroz era plantio na zona rural, nem era muito gado, né? Era o carro-chefe, era mais o arroz. Que nós tínhamos 3 ou 4 empresas que limpavam arroz, empacotavam e vendiam, né? Então não era ainda importado o arroz de fora para cá. Então nós aqui e as empresas daqui, que era Orlando Varoto, o Soldevô de Roça Grande, pessoa de Tuí, todos compravam arroz, limpavam e vendiam no mercado aqui e até para fora da cidade. E nessa época, né, nos anos 80, eu também era meieiro de outros sitiantes da nossa região da Cachoeira e plantava com outros lá e dava um percentual ao meu pai lá na zona rural. Então, mas isso foi 2 anos que eu fiquei, já toda a vida trabalhei na roça, mas essa questão de roça e cidade. E quando fiz 18 anos, Paulo, eu falei assim, a roça não vai dar para mim ficar aqui não. E aí eu peguei um amigo meu que tinha servido o quartel, o contato dele, e conversando com ele, resolvi ingressar no serviço militar, que descoberto era dispensado. Eu fiz o meu alistamento ali e transferi ele para Juiz de Fora. Isso foi em 1985 e ingressei no serviço militar lá em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, em 1986. Isso foi... E em 1986 eu estava acostumado já com serviço pesado, serviço de roça. Então, para mim, o Exército foi uma coisa difícil, não foi uma coisa até bem fácil de caminhar. E logo no princípio... Você chegou a que posto Não, eu saí como sargento, mas eu até eu fiquei como cabo e você vai para sargento da reserva. Mas eu fiquei como cabo no Exército lá. E nessa época de 86... Quanto tempo, Hernando? Fiquei 4 anos. 4 anos. Logo no primeiro ano que eu entrei no Exército, eles já me colocaram no curso de cabo. Eu tirei em primeiro lugar na qualificação militar, que era 0601, né, que é artilharia. E fiquei em 4º lugar no curso de cabo geral no 4º GAC. E aí eu fui promovido logo depois, e nessa época o militar ganhava bem. Se fosse contar, claro que salário mínimo não é indexador de nada, mas na época eu ganhava mais de 10 salários mínimos, né, assim que foi promovido a cabo. Então eu saí de uma estrutura para ter uma situação bem melhor. E dali eu tentei estudar lá para fazer o curso de sargento, mas eu não segui a carreira militar, não. Eu passei no curso militar, eu já estava aposentado. Acabou os 4 anos, eu tive que sair do Exército porque eu não podia continuar mais. E eu fui ser representante comercial, sabe, Paulo? De uma empresa lá de Ponte Nova, que era do grupo do Sr. Bartolomeu, tinha Bartolomeu, Ecotril, na época Santo Antônio. E eu tinha uma empresa lá no Juiz de Fora que conhecia o representante me chamou para trabalhar com ele. E vendendo arame, caderno, prego, ferragem, armarinho de forma geral. Eu fui ser preposto dele, trabalhar com ele na região central ali de Belo Horizonte e viajando para aquela cidade. E quando eu estava no quartel, eu ainda comprei de presente uma máquina 21 simples de bordado para minha irmã, outro para outra, que eu acabei dando de presente para ela, e comprei um carro para mim, que era um Fiatzinho 147. Vixe, na época. Já tive Fiat 147. E, então, eu trabalhei com ele 6 meses, aprendendo um pouco a área comercial, e fui chamado para trabalhar aqui. A minha irmã tinha muito contato com o Maurizinho Menezes, a gente chama de Maurizinho Menezes, que era o Mauri Menezes. Sim. E com o Mauri Menezes eu fui trabalhar com eles como preposto de tecido. Isso foi em 1990, final de 1990. E dali eu comecei a vender tecido na região
E São João era uma cidade de confecção. Eu, para salvar alguma despesa... 32 anos atrás, né? 32 anos atrás. Aí comecei, eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos. Comecei já tinha passado pelo Exército, que o Exército me deu uma base disciplinar, São Paulo, muito boa. Eu aprendi muita coisa. O Exército, eu não tinha muita maturidade com 18 anos. Foi aprender lá. Fui aprender a maturidade todinha dentro do Exército. Então, isso me deu muita disciplina e muita maturidade. E quando eu entrei para representante também, pude colocar foco naquilo que eu queria. E quando eu comecei a ser representante vendendo tecido, São João tinha muitas confecções. Então, aquelas pronta entrega, que é saldo de confecção, eu colocava no carro e vendia na cidade. E fazia um dinheiro. E nisso, uma das minhas irmãs casou e foi morar na zona rural. A Lene, que é mais nova do que eu, ela morava na zona rural e morava numa casa que não tinha energia elétrica. Né? E aí, na casa do meu pai, nós começamos a fazer um pouco de roupa. Né? Aí ela falou, vamos fazer a roupa que eu vou levar, vou trazer o tecido, nós fazemos a roupa e eu levo para vender. E começou assim, ela saía da casa do marido dela, que vinha para São João, e vinha para a casa do meu pai, onde que tinha energia elétrica, fazia lá, nós tiramos o meu pai, na casa do meu pai tinha só 2 quartos, meu pai foi para um, eu dormia na sala, que eu estava morando com eles na roça, voltei morando na roça, e no quarto do meu pai lá, nós começamos a colocar máquina, e começamos a chamar uma pessoa, outra, e a confecção saiu dali, lá na zona rural. Eu trazendo tecido, cortava, e dali eu vendia. E a confecção foi crescendo. Né? A Lene, minha irmã, hoje, depois nós montamos a Marlins, aí veio montamos a Arielpes, veio a Confecções H. Juliano, depois veio a Confecções Marlins, veio a Lavanderia Stone Wash, aí tem empresas de metal, tem LL, então tem algumas empresas do nosso grupo. Mas tudo começou assim muito devagar. Muito caseiro. Muito caseiro. A Rita, minha irmã mais velha, ela minha sócia desde o princípio, que ajudava a bancar financeiramente, começou e trabalhava junto com nós. Trabalhou com uma empresa que tinha aqui, que era a Margot, da Margarida, desde os 14 anos, que ela veio para morar, 13 ou 14 anos, não me lembro certo. Depois ela foi encarregada da Magnatex, trabalhou na Filmagem, que foi trabalhar, e depois é que foi conosco mesmo, a empresa já estava montada, a Ariel já estava dando os frutos. A todo vapor. Todo vapor. O ano passado, né, nós fizemos 30 anos de Arielpes, que nós fundamos ela dia 1º de junho de 1992. Então, ano passado, a Arielpes formou 30 anos da primeira empresa do nosso grupo. E cada um tem a sua independência, né? Igual a Lene, minha irmã, tem uma empresa, uma das maiores empresas de descoberta, né? Está entre as 5 maiores empresas que mais geração de emprego e faturamento em descoberta, né? Que é a Lene, que começou comigo lá atrás. A H. Juliano também tem algumas empresas também que faz parte, como a de metal, e eu, mas a Rita, onde que nós temos essa questão da Arielpes e da Lavanderia Stone Wash. São coisas que foi com muita base, e desde a nossa família até a base de fundação da nossa empresa, dentro da casa dos meus pais. Então, aquilo ali saiu com muita força. E nessa história aí, o que a gente percebe, né, Ney, é que normalmente as pessoas falam, o cara vem para o Brasil, ele veio lá da Itália, ele veio lá de Beirute, sei lá, qualquer lugar, e aqui deu certo. Mas não é, porque eles trabalham em família, né? Trabalha todo mundo junto. E parece que a sua base também foi essa, né? Todo mundo... E até hoje nós somos uma família muito unida, né? Então, patriarca, meu pai e minha mãe, e como os sobrinhos, né? Os que estão chegando agora também. Eu sou, né? Já tem até, como se diz, né? Eu não tenho neto, mas já tem quase sobrinho neto que eles falam, né? Então todos eles, a nossa família é muito unida com relação a isso. Então nós ainda temos a base do meu pai e da minha mãe, que todo final de semana é constante, todos dão uma passadinha lá, e a gente dorme lá com eles. Então, e meu pai, apesar dos problemas que teve, meu pai enfrentou um problema de retinose pigmentar, que é um problema de visão, toda a vida no local dele, lá desde quando ele morou ali, nasceu a 500 metros do local onde que ele mora e vive ali até hoje, e ele consegue ali, com a baixa visão que tem, né, quase nada,
correr, circular para todo lado ali dentro, tudo, e com 88 anos, né, com 87 anos, vai no curral, vai no... Então ele faz aniversário quando agora? Ele faz em 2 de outubro. Ah, outubro. Uma história engraçada, né, que quando eu entrei na política a primeira vez, né, dia 2 de outubro foi o dia da eleição nossa aqui. E era uma história, porque teve um desacerto, minha família nem pensava nunca, nem eu, que ia entrar na política. Falou assim, no dia do aniversário do meu pai, eles não estavam muito querendo, depois que eu decidi, aí todo mundo vestiu a camisa e apoiou, né? Mas ele era de descoberta, né? Aí ele falou, tem endereço lá em São João, tem que transferir o título para lá, com a minha irmã. Eu falei, pai, fica aí que o senhor é descoberto, o senhor vota aí. Se eu tiver que ganhar, eu vou ganhar lá, tá tudo tranquilo, mas vamos ficar quietinho aí que o senhor é descoberto, então voto em descoberto. Deu certo, né? E acabou que deu certo. Mas essa história minha aí é muitos detalhes que passam por isso tudo aqui, sabe, Paulo? Para contar uma história dessa, de falar dos desafios, dos magazines, dos perrengues que nós passamos, porque é uma empresa de 30 anos e foi fundando várias empresas com a família, não é uma coisa muito simples. Fácil, não. Fácil. Mas foi muito gratificante para todos, né? Então, a nossa família toda foi muito gratificante. Quem vê a história assim pode até achar que foi legal não, foi duro, né? Foi legal, mas teve muito trabalho também, né? Não, era noite sem dormir, era viajando, fazendo entrega, trabalhava até 3, 4 horas da manhã quando tinha que entregar um pedido. Então, a situação de trabalho... Quando eu cheguei a trazer a minha empresa para São João Nepomuceno, tanto a lavanderia quanto a Arielper, eu já tinha quase 10 anos de fábrica, já estava totalmente estável, né? Já tinha estabilizado, já vim com um galpão, com estrutura financeira já bem montada. Eu fui casar, para ter uma ideia, quando eu casei, os próprios tijolos da minha casa, eu tinha feito uma pipa, que eles falavam antigamente, era uma pipa de uma máquina de cortar capim à mão, é uma pipa que fez para fazer os tijolos. Eu bati os tijolos, todos os tijolos da minha casa, junto com meu cunhado. Deus o tenha, que faleceu agora, dia 24 de dezembro, né? Mas era meu irmão mais velho, gente de muita... Mas eu com ele, que fizemos tudo isso, até os tijolos da minha casa, que eu morei lá na roça, fui eu que bati. E depois eu vivi um certo tempo lá, foi bastante tempo, no ano 2000 eu vim embora e passei essa casa até para ele, junto com a família dele, ele já aposentado, então isso, eu tenho uma gratidão muito grande com ele, né, e que Deus, tem certeza que ele está lá, junto com Deus, reservando um bom lugar lá para todos nós da família, que ele é uma pessoa muito especial, boa, né? Especial. Ô Ney, tem alguma pergunta que você queria fazer aí para o Hernandes? Não, é o que chama atenção aí, né, quando o Hernandes fala desse período todo, a base, além da competência para administrar, lá no início da fala do Hernandes, ele menciona a importância dos pais, né, família, né? Da família, da criação, da união que eles têm, aí vem no exército a disciplina. Então, esse sucesso, eu nunca ouvi falar de nesse período todo, que teve um problema, porque a família, eles andam juntos, a Rita, o Hernandes, a Lena, as empresas estão, a esposa com a H. Juliano, que ela administra lá. Então, vem esse bloco mesmo. Quando você menciona aí que por que dá sucesso quando a família da Itália vem, os judeus vêm, é a união desse trabalho. Decisão de candidatar deve ter sido um furdunço danado e tal, mas vai se ajeitando até. Então, eu particularmente, eu estou conhecendo a história um pouco mais agora, mas eu peguei no Chevetinho, que eu acho que é depois do Fiat 147. Um Chevette bege entrando ali na Vila Regi. Verdade, né? Verdade. Então, ele deve ter vindo depois, né, ali. Isso aí... Fala, Hernandes. E um perrengue, né? Veio, Chevetinho. Aí são várias histórias. Esse Chevette... Eu sofri um acidente lá em Patinga, na BR-381, um caminhão pegou, eu e o Alencar, um amigo meu que vendia tecido comigo, lá de Guarará, ele tomou 29 pontos na cabeça. Aí eu conto uma história até hoje, né, que a gente ficou imprensado no Chevette, né, lá em Patinga, mas aconteceu e a gente ali, né, não tinha jeito de sair, e
a gente falou assim, mas não estava tão ruim, mesmo com o corte na cabeça do Alencar, eu com vidro na cabeça para todo lado, mas não, a gente falou assim, eles vão vir aqui, vão arrumar um jeito de tirar, que foi chegando gente, espera aí que vai tirar. Daí a pouco me grita um senhor lá num carro lá do lado de lá, falou assim, ô gente, tira o pessoal daí depressa, porque esse carro está vazando gasolina e pode pegar fogo. A hora que ele falou assim, não precisou ninguém tirar, não saiu assim, saiu espremido assim, já saiu no vidro, já saiu lá fora do carro, tá louco, fica queimado ali. Então as coisas que a gente lembra e fica guardado com aquilo na memória. A força dele foi boa. Mas a força que ele deu lá fora foi. Mas eu vou te contar, eu sei que o tempo aqui talvez não esteja muito grande, mas deixa eu contar uma passagem que isso me Nós fazemos em 2 vezes, não tem problema, é só você voltar. Aí me fez eu lembrar num caso que eu fui jogar bola em Juiz de Fora e estava vindo de Juiz de Bicas, de carro, eu e o Benetim, e aquele Alcir, que transporta, tirar o carro aqui, veste a camisa do Flamengo, ele bateu com um casal que vinha de Rochedo para Bicas. E aquilo estava o SAMU e o carro caiu lá embaixo. E eu desci lá embaixo, porque estava difícil do SAMU pegar com uma corda e com uma prancha. Né? E o carro ficou de cabeça assim. E estava o noivo e a noiva. E o noivo tinha quebrado, a perna dele estava muito ruim, não tinha jeito de sair. E eu falei assim, esse carro eu podia até descer, mas o cara está deitado e quietinho, chorando, estava doendo demais. Eu falei assim, se ele não der uma força aqui, não vai ter jeito, não. Eu lembrei da minha história lá, que o cara falou comigo, eu falei, ô gente, desce mais gente, vão ajudar esse carro, pode pegar fogo aqui, o rapaz caiu. Falei a mesma história. O rapaz agarrou na corda, foi só nós puxar, acabou o problema. Foi mesmo essa história ali perto de Bicas ali. Só para concluir o que eu tava falando da situação do Hernandes, e me chamou muita atenção aqui, lá no início, né? Aí compra uma máquina para uma irmã, compra uma máquina para outra irmã. Nesses primeiros 25 minutos aqui, ele já falou que doou uma casa para o cunhado. O carro caiu lá embaixo, eu fui lá para ajudar. Então, é essa parte do ser humano também. Né, mas a doação da casa do meu cunhado, eu passei para ele até me pagou, né, na condição que eu fiz lá para ele, mas era muito bom porque nós tínhamos esse carinho. Né? Claro que eu fiz um preço que dava para ele. Especial, né? Dava para ele, né? Mas sempre foi essas coisas que a gente lidou e um com os outros nunca teve mãos à medida de ajudar, nem para mim para lá, nem de lá para cá. E a vida é assim, que tudo que você consegue fazer para a pessoa, você recebe em dobro. Depois também, né, Hernandes, nada vai com a gente, né? Não, nada vai. Quando nós falamos do nosso ramo de confecção, mas parece que isso está no sangue, tá, Paulo? Porque a minha mãe, quando eu, novinho, de 7, 8 anos, minha mãe costurava até tarde. Sobral tinha uma loja de vender roupa, minha mãe fazia calça para ele, naquelas maquininhas caseiras. Sobraulio, né? Isso. E ficava lá, miando lá com aquelas lamparinhas de querosene, quase dormindo, né? Entrava picumando o nariz, era aquela coisa de doido, né? Que dava aquela coisa, né? Mas lá em casa vem dessa tradição mesmo da costura, já vem da minha mãe com as minhas irmãs, com tudo, né? Então isso é uma coisa que estava meio no sangue. Meu, mas foi mesmo, veio mais talvez um espírito mais empreendedor mesmo, e de buscar a disciplina para poder exercer a função na administração. Então foi bem bacana na nossa vida, igual eu falei para você. Se a gente falar de detalhes, né, a gente tem hoje de tudo mesmo. Assim, não dá, é muita coisa, né? São muitos. E a gratidão a Deus. São muitos detalhes. A gratidão a Deus e a todos é muito, né? Eu tenho uma família com um filho de 28, 2 meninas gêmeas de 24, né? Uma coisa muito gratificante, como toda nossa família, meu sobrinho, né? A gente não pode esquecer de ninguém, mas é uma coisa que nos fortalece, né? Muito. E dá muita força, né? Dá muita força. Hernandes, nós voltamos já. Ok. Agora Paulo, vamos passar para a questão aí da política. Como é que ele entrou na política, você vai saber já. Essa história é muito bacana, né? Precisamos até maiores detalhes que podemos gravar em outro dia, outras coisas, você vai fazendo um apontamento, né?
De repente a gente bate um papo, vai lá na sua casa, junto do seu pai, da sua mãe, ia ficar muito legal, né? Será um prazer, Paulo, até porque não falei aqui das grandes amizades que foram feitas ao longo do trabalho e os grandes parceiros, né? Durante todo o meu trabalho, né? Das empresas, muitos parceiros de peso, gente muito de qualidade que fui aprendendo com eles, também com os meus colaboradores e funcionários, que foi muito importante. Então, são coisas que não dá para falar tudo aqui, mas a gente deixa sempre essa gratidão para todos. Bem lembrado, né? Os colaboradores, todos eles envolvidos, são os que fazem o negócio fluir, né? Junto com os parceiros, né? Isso. Eu tive muitos parceiros meus e aprendi muitos com eles, grandes vendedores meus, e muito bom mesmo. É isso aí. Bom, essa transição de empresário, quer dizer, não houve uma transição, houve um direcionamento. Você continua empresário, você continua administrador das suas empresas, né? Mas você também agora caiu na política, ou veio para a política. Como é que foi essa entrada na política? Você relutou muito? Eu vou te falar, é uma coisa que não tem explicação, não dá nem para explicar por que me veio acontecer de cair na política, né? De cair desse jeito que foi. Mas é uma coisa realmente engraçada, porque eu não tenho veia política nenhuma, nem da minha família, e até hoje falar assim que eu entendo de política, eu falo a verdade, eu não sou um estudioso de política, não entendo. Quando começa a falar de pessoas antigas da parte da política, eu até desconheço, sabe, Paulo, algumas coisas, eu nunca me envolvi nessa questão do cenário político de entendimento. Mas, como eu falei para você, eu tinha parado meus estudos no primeiro ano do segundo grau, mas durante o meu tempo de empresário, eu fiz a faculdade de gestão financeira e estava fazendo, nessa época, para entrar na política, estava fazendo uma faculdade de gestão de comércio exterior, né? E eu viajava muito e tinha até vontade de abrir um comércio para mim de importação e exportação na cidade do Panamá. Já tinha ido lá umas 3 vezes, é a Zona Livre de Colón, nós temos lá muito negócio, né, de importação e exportação ali, tanto da América Latina para a América Central, quanto do país europeu e para o Oriente. E eu participava daquilo ali, eu tinha ido para lá e conhecido, e eu tinha vontade, comecei a fazer comércio exterior. Aí um dia, de simples assim, eu troquei ideia com a minha esposa, com a minha irmã, elas falaram assim: eu acho que você está um pouco trabalhando demais, um pouco de depressão. Então é melhor você diminuir o ritmo. Eu falei, então tá bom. Mas aí eu peguei a minha faculdade de comércio exterior e migrei as matérias para gestão pública. Isso já foi em 2015. Ali. Não é? Então, eu falei assim, numa conversa com um com o outro, e eu tinha o Ney como muito amigo meu, que trabalhou com nós lá. Antes ele já tinha sido gerente de banco, a gente já tinha um relacionamento. Depois ele foi trabalhar conosco e toda a vida lidei muito bem com o Ney. E conversa vai, conversa vem com um com o outro. Antes de conversar com o Ney, o pessoal veio me incentivando. Falei, vou arrumar um partido ali, vou ver se tem condições. Aí comecei a conversar com o Isaías. O Isaías tinha vários partidos, ele era político. Falei, Isaías, mas eu preciso de um partido onde que eu seja presidente, que eu vou seguir meu caminho ali. Ele falou, não, tá bom, nós vamos estar te apoiando. E eu tinha uma simpatia pelo Eduardo Campos na época. Então, 2015, até o dia 30 de outubro, era o último dia de filiação, porque antigamente era um ano antes. Sim. Então, da política. Então, até dia 30 de setembro, eu tinha que ter o partido na mão, e consegui montar a comissão provisória e filiei dia 30 de setembro de 2015. E comecei a buscar parceiros para essa empreitada. E o primeiro parceiro que eu procurei, quem? Ney Medina foi o primeiro. Tinha conversado com um, fui lá na casa do Ney Medina, nós ficamos lá batendo papo umas 2 horas de prazo, né, Ney? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Então foi. E falei assim: vou colocar o nome lá, vamos tentar, se chegar. Nós fizemos uma pesquisa lá na frente e ver que tem condições de a gente seguir, nós vamos seguir na candidatura. Se eu ver que não tem condições, nós vamos sair fora. Beleza, né? Beleza. Agora, vamos ver o que nós vamos fazer. Porque eu quero entrar no político, porque eu nunca falei de ninguém. Para mim,
falar assim, você tinha alguma coisa com algum político? Não, para mim, o Célio toda a vida foi amigo nosso, amigo da nossa família. A doutora Edmeia foi médica das minhas filhas. Eu não tinha nada o que falar de ninguém, até porque se alguém não gosta de mim, hoje, por algum motivo, assim, que seja por outra coisa. Por causa de política, eu sigo o caminho da administração que tem que ser seguido. Mas eu nunca tive assim, vou entrar na política porque eu não gosto do Célio, vou entrar na política porque eu não gosto não, eu vou entrar na política porque eu queria levar a política de uma forma, buscando uma gestão mais eficiente. Então foi onde que eu falei assim, eu consigo trazer um modelo de administração da iniciativa privada para dentro da gestão pública. Mas batia muito nessa tecla, Nenê. Não, é possível trazer, buscando a eficiência, e a gente vai conseguir ver se a gente consegue melhorar um pouco para a população. E eu falava assim, o que São João já me deu, eu vou tentar retribuir com o meu serviço aqui também, porque eu já estava com, vamos falar assim, 23, 24 anos, não, 25 anos, já tinha feito 25 anos de confecções Arielbs. Então, foi esse mais o motivo de entrada. E aí nós começamos a buscar a filiação daqui, conversa com os amigos, conversa com daqui e dali, aí começava a fazer a pesquisa, né? Tinha um medo de microfone que eu engasgava, até hoje eu não sou muito ruim para isso, né? Mas eu engasgava, não sabia, o assunto perde no meio, é uma coisa que dá um pavor. E como eu sei que dá em muita gente, e dá em mim até hoje, mas eu já comecei a desembolar mais e depois com mais propriedade. A prática, né? O hábito também ajuda, né? Eu acho que é por conta disso, sabe, Paulo? Então, mas durante a campanha inteira, e muitas das vezes eu comecei a fazer faculdade de gestão pública e você tem o conhecimento na prática, mas a teoria é totalmente diferente e eu caía numa, vamos falar assim, né, quando as coisas aconteceram na política toda, eu às vezes falava coisas assim, baseado em instrução de tudo, para não falar besteira demais, porque a hora que você chegar lá dentro, você não poder fazer aquilo que você talvez falou que fazia. Então, tanto na primeira campanha, eu falei que eu não ia prometer nada, e cheguei na segunda campanha e falei assim, a gente tem proposta de governo, não estou prometendo nada. A nossa proposta é essa, que nós vamos tentar viabilizar essa proposta de governo. Então, a gente sempre trabalhou nessa linha sem promessa de ninguém. Uma vez eu estava num local, uma pessoa me chamou no canto e falou assim, eu vou trabalhar com você, mas eu quero que você me promete. Eu falei assim, não, deixa eu ir embora para cá, vou até sair daqui, porque eu não vou prometer nada, eu não prometi nada até hoje, não vai ser para você que eu vou prometer. A minha promessa aqui é com a população de toda, de buscar o melhor para todos. Então, que é o correto, né, Hernandes? Porque a pessoa fala assim, o candidato prometeu isso. Eu ponho bem a coisa, o que é proposta de governo e o que a pessoa promete. Porque a pessoa chega, o que as pessoas colocam muito na sua cabeça? Aqui você consegue, eu queria que você arrumasse o terreno para mim. Aí o político fala assim, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Aí ele já entende que aquilo ali prometeu o terreno, entendeu? Tem muita gente que já entende daquela forma. Mas, então, no andar da campanha, fui muito instruído para nunca sair com essas promessas, porque depois você não ia saber como você... Não tem como cumprir, Não tem como cumprir. Mas foi uma campanha que nós saímos, ele vai lembrar, com 2% de intenção e rejeição zero. A minha rejeição era porque ninguém sabia quem eu era. Sabia quem era. O Hernandes Ariel, todo mundo me conhecia de nome, mas tem muita gente que não conhecia nem a minha fisionomia. E aí a campanha foi tomando uma proporção muito grande, que foi todo mundo vestindo camisa, e eu posso falar que foi uma das experiências maravilhosas. E você ganhou com uma margem boa, né? Na primeira campanha, nós tivemos aí praticamente 48%, 49% dos votos. Mas o Hernandes comentou aqui do nosso encontro, nosso primeiro encontro, quando ele recebeu o convite. E como eu já conheci o Hernandes, nós já tínhamos trabalhado junto, tive uma experiência também fantástica com ele, que foi lá no Barite, naquela festa lá, né? Chuvetório danado lá, e o Hernandes ia levar um conjunto lá da cachoeira, que o Hernandes estava apoiando. Aí deu uma chuvada, quando deu 11 horas, não, 8 horas, o Hernandes falou,
tem certeza que quer que traz o conjunto aqui mesmo? Não vai vir ninguém aqui, não, um chuvetório danado. Eu falei, Hernandes, se você puder trazer. O Hernandes saiu numa fiorina, uma barreira danada, quando foi 11 horas em ponto, o Hernandes estava lá. Então foi a minha primeira experiência com o Hernandes, depois a construção da capela lá, que ele ajudou também. Então eu tinha uma experiência com o Hernandes assim, de conduta, de palavra. Quando ele esteve lá em casa, eu falei, caramba, é uma mudança. A população também estava ansiosa para aquilo. E dos candidatos, salvo engano, na primeira pesquisa, um candidato também que era novo na política estava em primeiro. E aí eu pensei assim, caramba, a hora que o Hernandes lançar a candidatura, colocar o nome, começar a visitar as pessoas, isso em, sei lá, novembro, dezembro, não sei quando, quer dizer, já na segunda pesquisa, se não apareceu em primeiro, apareceu em segundo, eu sei que a coisa foi decolando. Você tem um outro número, eu tenho um número mais para mim, que já a coisa foi decolando, por quê? Todas as pessoas que eu encontrava, que aí depois eu resolvi candidatar vereador também, e fui eleito junto com o Hernandes, em cada 10 pessoas que eu conversava, 7 votavam no Hernandes, mais 2, um votava nos outros 2 candidatos e um não queria votar em ninguém. Falei, caramba, isso vai dar, na proporção, 70% dos votos, quando você pergunta ao Hernandes qual foi a porcentagem. E quando eu ligava para o Hernandes, eu ligava assim, o Hernandes, teve um cara que ligou para mim, quer ajudar também. Aí um dia ele falou comigo, Ney, você só dá notícia boa, mas só essas notícias que eu tenho para dar, graças a Deus. Então, nós que estávamos andando mais, eu sabia do que estava vindo. Eu acredito que o Hernandes também sabia, mas a gente fica o receio, né? Mas a gente não tem certeza. Eu, né? Como cabo eleitoral, para mim e para ele, eu ouvia. Eu estava nas comunidades, né? Eu estava no bairro, estava no outro, talvez ele estava menos, estava nas empresas dele, só ia à noite. Então a gente já sabia o que estava reservado. E graças a Deus, com essa conduta, no rádio, nas apresentações dele lá, nós vamos buscar parceria. Momento algum tinha alguma promessa, até os outros questionavam, mas só parceria? Onde vai arrumar essas parcerias todas? E as coisas foram acontecendo, né? Tem um monte de legado aí que nós vamos falar nesse encontro de hoje, né? Que está deixando para para os próximos 30, 40, 50 anos, as pessoas dando sequência aí, coisas que nós às vezes vamos partir e ainda vamos estar beneficiados ainda. Mas é isso. E aí nós saímos vencedor dessa primeira, né? Como falar assim, entrou na política e saiu vencedor. E foi uma experiência muito bacana. E aquilo eu falava assim, poxa, cada vez que ia, parecia um arrastão de gente na nossa caminhada, sabe? E aquilo vinha na minha cabeça. Cada vez que ia, eu falei assim, eu vou ganhar, e a responsabilidade, ela é muito grande. Então, a gratidão minha, ela vai ser eterna para toda essa população que confiou, né? Que acreditava que eu podia fazer diferente, Sim. que eu podia fazer uma boa administração. Então, todo dia eu peço, às vezes faço algum vídeo, eu peço assim, que Deus me dê discernimento, né? Para mim poder tomar as atitudes corretas. Sei que talvez fere alguém em algum momento, mas que me dê, porque eu não quero fazer nada para prejudicar ninguém. Por mais que às vezes as pessoas falam as coisas, jamais eu quero prejudicar qualquer um. Agora eu quero que a coisa seja correta e seja da forma que tem que ser. Que sirva a todos. Então, né? peço a Deus sempre discernimento nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então, porque a gratidão é muito grande e isso vem nas costas essa questão das pessoas mais simples, né? E eu tento tratar todas as pessoas mais simples. Estou lá para atender todas as pessoas, sabe, Paulo? E isso, com todos os problemas que eu enfrentei na primeira administração, nós partimos, que eu não tinha a intenção de disputar uma segunda política. Eu lembro disso, você falava que era um mandato só. Só que foi tantos problemas que tivemos, ainda enfrentamos em 2020, que eu enfrentei. Em 2017, o problema que nós tivemos na nossa cidade mesmo, com os problemas financeiros, que pegou. 2018, a gente pega um governo do Pimentel que deixa de passar todos os recursos do Estado, um problema enorme que eu venho enfrentar. 2019 que começa as coisas a entrar no eixo. Vem a pandemia. Aí vem a pandemia, que veio o Covid de 2020. Aquela causa eu abracei ali e falei assim, gente, não tem muito mais jeito, vai ter que continuar mesmo. E fomos lá, o pessoal falava assim,
o Hernandes vai perder disparado no outro político porque fez isso, fez aquilo. Eu fiz o que tinha que ser feito dentro da possibilidade no outro mandato. Teve vários legados que foi deixado no primeiro mandato com tudo que pegou e eu tive que mostrar para a população que aquilo era o certo de fazer. E tanto que eu tive confiança porque teve você viu o percentual de votação que nós tivemos na segunda eleição de novo, né? Então, o caminho foi certo e muitos problemas que nós enfrentamos. Né? E veio a pandemia 2020, 2021. Né? Então, isso tudo, a gente falou assim, poxa, Deus pôs à prova em muitas coisas assim para mim, nessa questão da política que não entrava, que não conhecia. Você está com 7 anos, né? Já vai para 7 anos, né? Vai para 6 anos e 4 meses. Não termina esse ano, ainda tem o ano que vem ainda. Mas, então, foi isso que aconteceu na outra política. Na primeira, eu tive aquela aceitação enorme do pessoal das caminhadas, né, Ney? Foi muito bonito. Nós falando de política, né? A família votou. Né? Não era aquela pessoa que a gente chegava e conversava só com ela, não, né? Então votou o pai, a esposa, a filha, o filho. Então, quando você chega, quando aquela casa ali era 100% dos votos, né? Não era aquela um para outro, né? Então, E a segunda eleição, que nós saímos da passeata, né? Começou a carreata, porque não estava podendo ter o corpo a corpo. Sim. E a gente teve o apoio que teve do pessoal também. Então, eu senti todas as duas políticas, igual eu falo assim, uma gratidão muito grande que eu tenho por toda a população, por todas as pessoas aí que me apoiaram, né? E até hoje me apoiam em várias atitudes, e eu sempre vou estar aí para pedir perdão às coisas que eu fiz que não agradou, porque eu não estou aí também querendo tirar 10 em tudo, né? Então a gente tem que ter discernimento de estar fazendo a coisa certa, né? Dentro da lei, né? Tudo bacana, tudo do modo certo, e a gente espera isso, né? De qualquer governante, né? É isso. E isso que a gente tenta passar. E uma coisa, como a gente fala de política, que eu não tenho essa veia política, mas você passa a ter que negociar politicamente. E eu, por exemplo, talvez eu errei em algumas coisas assim na política, porque eu nunca quis um centavo de político nenhum para me eleger, para me fazer minha campanha. Sempre foi feito com meu dinheiro, tanto na primeira campanha, na segunda, sim. Na segunda já tive um fundo de campanha que já veio agora recurso para a gente poder fazer. Mas na primeira campanha, eu falei, não, eu não quero um centavo de ninguém, porque eu também não quero depois ser cobrado por nada lá me comprometer com ninguém lá na frente. E aí, chegou lá na frente, eu tive alguma desavença com algum deputado que achava que eu tinha que apoiar eles. Eu não tinha que apoiar. Eu tinha que apoiar aquele que apoiasse São João Nepomuceno. E eu falei assim, se eu pegar e apoiar um deputado só, eu estou vendendo a minha cidade para um deputado só, que o recurso dele é muito menor do que se eu tiver vários deputados ajudando. Então, eu talvez não tive a expertise necessária para trabalhar dessa forma. Mas eu tinha na minha cabeça que, quando você tem um grupo trabalhando para um deputado, outro trabalhando para o outro trabalhando para o outro, e os recursos chegando na cidade, nós temos muito mais recursos para poder investir. Mas isso foi fato que aconteceu. Para mim, pessoalmente, perante os deputados, eu posso até não ficar bem, mas eu não poderia, eu estou aqui representando... Se omitir a isso, né? Eu não podia ficar só na mão de um deputado. Eu vou pôr esse deputado que ficar só com ele. Entendeu? E muitos deles, eu sempre fui transparente com todos eles, para falar assim, o prefeito tinha que apoiar fulano, tinha que apoiar ciclano. Não, eu tenho que apoiar todos eles que ajudam a cidade. Então, era isso que era o meu comprometimento daquele ali, e que estão alinhados com o nosso grupo também, porque é uma via de mão dupla. Mas, então, isso talvez eu não tive muita habilidade para lidar. Mas eu posso falar assim, que a cidade ganhou muito com relação a isso. Ganhou porque nós tivemos aí, deve ter sido muito recorde de emenda parlamentar para o nosso município aí no meu mandato. Então, aí as pessoas, às vezes a gente conversa muito, né? A gente vê falar de política, e como eu não entendo, mas muitas das vezes também, Paulo, a gente falando de política, é uma coisa assim. A gente está muito na frente assim, junto com a população. É muito triste. A gente, por exemplo, a população, ela vota para prefeito, ela vota para vereador, para prefeito,
em uma determinada época. Depois ela vota para deputado estadual, federal, senador, em outra época, governador e presidente, em outra época. Então, nunca muito casa. E vem o seguinte, todos os problemas que acontecem no país inteiro não é do presidente. Todo problema que acontecer em qualquer cidade, ou em qualquer município, qualquer bairro, o problema ali é do prefeito. Aqui, então, não adianta. Hoje, por exemplo, nós estamos falando hoje aqui, dia 17 de abril. Poxa, nós estamos com uma quantidade, o pronto-socorro, nós está com 2 médicos, tinha autorizado o 3º médico, o 3º não conseguiu, nós estamos com uma fila enorme de gente dentro do pronto-atendimento. E às vezes não é falta de dinheiro, mas é falta do médico. Mas a culpa não vai ser de ninguém, a não ser minha. Não é verdade? Então, são coisas assim que, se tem um buraco na rua, a culpa é do prefeito. Se as pessoas, vamos falar assim, o ex-governador antigo, que não passava o dinheiro que era nosso... Quem não paga o salário é o prefeito. Não paga o prefeito. Se o dinheiro não chegava aqui que não era nosso, o buraco está na rua. Porque eles nunca vão no governador. O deputado não vai estar lá para abrir a porta para ele. Né? E aí quem está aqui é o vereador. Muitas das vezes a população quer que o vereador ele seja o executivo. Porque ele quer que o vereador executa. E o vereador está ali, é um legislador do município. É o legislador que precisa, ele tem que fazer as leis e fiscalizar aquilo que está sendo feito. Ele tem que pegar o orçamento que vai ser votado para o outro ano, olhar o orçamento direitinho em cada pasta. Né? Assim, não adianta ele chegar lá e achar que vai fazer um monte de indicação, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o município tem a prioridade e não tem a quantidade de gente necessária para fazer aquilo. Então, são coisas difíceis que a gente... De lidar, que a gente passa, e mais difícil ainda para os vereadores. Né? Você vê o Ney, meu amigo aqui, o Ney teve uma votação espetacular no primeiro mandato do Ney. O Ney, poxa, toda a vida com responsabilidade, defendendo o governo, né? Então, lá, com as indicações, várias coisas que foram feitas durante o mandato. Durante o mandato, mas na hora da política lá, eu tenho para mim que é muita gente que pensou assim, não vou dar um voto no outro ali, porque o Ney já está eleito. Né? O Ney já tem muito voto, o Ney trabalhou bem, o Ney vai estar eleito. Eu penso que aconteceu isso, porque o Ney trabalhou, eu estava ali com a gente. Né? Então, a gente não consegue, a política a gente não consegue entender. Fala assim, você é político, você consegue entender. Eu não consigo entender política. Muitas das vezes é isso. Eu falo assim, porque eu sei que sou criticado em algumas coisas, em algumas ações, igual essa questão de deputado, mas eu tenho certeza e convicção mesmo, certeza e convicção, e de mostrar que nunca se recebeu tanto recurso dentro do município da forma que eu agi, e eu pensando no município. Mas né? São estratégias, Hernandes. Você vê, você comentou aí que às vezes falhou, mas quando você divide os 3 grupos, eu acho que eu entendi assim você falando, cada grupo trabalhou com deputados, né, para atender todos eles que atendiam o município, para não ficar na mão só de um. Eu acho que o Estado de Minas e em termos de união e do Estado, nós perdemos com a não eleição do Júlio Delgado e do Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, deputado estadual, ajudou demais o município. Chegou um tomógrafo aí para o hospital, o Fernando Pacheco teve uma participação também, assim, de ajudar, né, Hernandes, que ele viesse. O Júlio Delgado com emendas fantásticas, quer dizer, nenhum dos dois foram reeleitos, então... Fernando Pacheco deve ter sido deputado estadual da história daqui de São João que colocou mais recurso definido aqui como deputado estadual. E não foi reeleito. Não foi reeleito, entendeu? Então, mas são coisas desse tipo. É que a população não vota na pessoa. É a pessoa que chegou e disponibilizou mais recursos, que teve asfaltamento, teve pista de caminhada, a pessoa vai lá e não vota e o cara não é eleito, sabe? Aí vem uma pessoa que foi eleita, a população depois não quer saber se o deputado não foi eleito, se o dinheiro não chegou. Quem é culpado de não fazer? É o prefeito. Eu tenho que arrumar. Só que agora, por exemplo, eu tô aqui. Vou cerco dali, vou daqui, vou dali, eu preciso arrumar novos deputados e estar alinhado, porque eu aqui, eu independe
de quem ganhou para presidente, ou quem ganhou para governador. Eu sou prefeito da cidade e estou representando todos os munícipes da minha cidade, independente de quem eles votou. Se eles votou para lá, agora você vai lá, prefeito, e vai buscar o recurso lá de onde eu votou. E vou mesmo, porque eu estou ali, eu sou funcionário público, sou funcionário da população. E vou lá mesmo, não tem por que ser diferente, entendeu? Então, eu vou procurar outros deputados, aqueles meus perderam, eu vou buscar outros deputados para tentar buscar mais recursos para o município, e a gente está fazendo as políticas que precisa, né? Mas aí fala assim, quando a gente começa essa questão de falar da política em si, ela é meio complexa, né? É uma incógnita, né? É uma incógnita. Pessoal, de volta aqui com o Hernandes, nós falamos aí um pouco da vida dele, um pouco da política, mas agora vamos entrar aí com todos os problemas que tem. Nós estamos tendo na cidade um problema grave aí, sei lá, urgente aí, que é a dengue. Está tudo sob controle já? Nada sob controle, né, Paulo? A gente falando de administração, né? Se falar desse momento que nós estamos vivendo agora, né, Paulo? Tivemos hoje uma reunião com o superintendente de saúde aqui de Juiz de Fora e da microrregião, aqui onde que a microrregião de Juiz de Fora abrange o maior município, fora Juiz de Fora e São João Nepomuceno, né? Região São João Bicas, e conversando com ele hoje, esse corredor de São João Bicas, Guarará, tem um elevado, né, número de dengue, né? Então, isso aqui, a gente está vivendo um momento muito difícil. Isso aconteceu em 2010, 2013, 2016, 2019, nós estamos enfrentando agora em 2023, né, que é a série histórica. E é sempre abril e maio, essa série histórica que a gente vive. Nós estamos vivendo aí esse momento que, quando ele apresenta para a gente olha no mapa de Minas, o norte de Minas vem todo vermelho. Então, aqui ainda está um caso menor do que nós está enfrentando no norte de Minas, mas é a tendência de ele descer. Então, a gente tem que tomar todas as atitudes aqui, e é uma situação que depende muito da população, né? Porque, quando você fala do tratamento de dengue, o tratamento não é o tratamento da dengue, você trata do sintoma dela. E nós realmente estamos com muito casos de dengue no momento aqui no nosso município. Não é nosso município, a região, né? Juiz de Fora ainda muito grande também. Nós, com essa força-tarefa, junto com a superintendência, que é a preocupação nossa aqui da região, não só de São João Nepomuceno, mas São João Nepomuceno por ser também uma cidade maior e que também é referência. Hernandes, aproveitando essa conversa aqui agora, para a gente fazer um cortezinho para o nosso Instagram, quais as medidas que as pessoas em casa têm que tomar agora efetiva para tentar diminuir a progressão dessa dengue? Paulo, nós temos que entender que agora nós temos que acabar com foco, porque muita da gente fala, as pessoas com relação à dengue, precisam do fumacê. O fumacê, realmente, o fumacê vem, ele mata o mosquito, né? Mas nós temos que acabar com o foco dele. Com a lava. Com a lava. E o foco dele é cada um na sua casa ser responsável com o seu vizinho, fazer as vistorias em todas as áreas dos seus terrenos que tem baldio, para ver se não tem água parada, não tem nada. Isso depende mesmo de cada um de nós, Paulo. Para a gente melhorar o nosso índice aí e diminuir vamos falar assim, o contágio da dengue, depende de cada um de nós estar olhando todos os quintais, todos os possíveis focos que tem de água parada, laje, calha, potes, flores. Isso tudo agora vale a pena todo mundo nessa guerra aí contra esse mosquito aí, para a gente poder acabar com esse contágio. Então, nesse momento é isso. Então, você aí em casa, nesse momento, né, a partir de agora, faça essa varredura aí na sua casa, não deixe nada, lata, plásticos, tudo que permite juntar água, né, não deixe água parada, porque é a solução. Bom, então esse é um problema aí de saúde, né, que a gente está enfrentando com uma grande quantidade de gente que é tratamento de urgência nos postos de saúde, nos postos de saúde e no pronto atendimento, né? E, na verdade, a urgência é feita pelo pronto-socorro, que é o pronto atendimento médico lá. A pessoa fala assim, mas não está tendo médico. Nós estamos tendo médico em todos os postos. Agora, a quantidade de pessoas que estão procurando os postos é muito grande. Então, realmente, isso aqui,
nós tivemos um aumento significativo da quantidade de pessoas. Todos os postos em São João Nepomuceno têm um médico? Agora nós estamos sem médico. Hoje, dia 17, nós estávamos sem médico no posto do Benete, porque a gente estava com o doutor Ednei, um médico muito bom. Já tem uns 10 dias que a licitação, um médico veio, participou da licitação, nós já convocamos ele não aparece, já abriu uma licitação hoje, não apareceu outro médico. O único posto que nós estamos sem médico hoje é o posto do Benete, e a gente está fazendo tem gente atendendo. Triagem, e tem gente tem médico que estão fazendo contraturno lá para poder atender também. Mas nós estamos com todos eles, só que nós tivemos um momento, agora nós estamos vivendo um momento da saúde, Paulo, que depois do Covid, eu posso falar isso, o volume de atendimento médico, ele quase que dobrou do que era antes lá atrás. Então, as pessoas têm procurado muito a saúde pública. Muito. Claro que pode ser muita gente que saiu de planos de saúde, está sendo atendida hoje, mas realmente aumentou muito o volume de atendimento. E olha que nós aumentamos muito também a nossa questão de todo o efetivo de pessoal para estar atendendo melhor a população. Uma outra coisa que surgiu recentemente aí, devido a fatos ocorridos fora de São João Nepomuceno, mas que traz o problema para cá, que é a segurança nas escolas, né? Como é que o município está tratando isso? As providências já foram tomadas? Já está em ordem isso? Como é que é? Olha, Paulo, isso aí é uma questão muito pontual que a gente trata, e a gente tem tratado muito, tanto com a Polícia Militar, junto com todas as ações da escola, com todas as entidades envolvidas e todas as atitudes tomadas. Desde antes quando nós assumimos o governo, nós tínhamos desde 2017, várias intenções de realizar vários projetos. Hoje, por exemplo, todas as nossas escolas estão com câmeras, entendeu? Se tiver algum ponto, poucas escolas, então, a maioria das escolas estão com câmeras. A escola do CAIC foi implantada, a escola cívico-militar. Está funcionando? 2020, todos os dias, tanto a escola do CAIC, a escola Péricles. Né? Então, com relação a isso, cabe muito mais a gente estar alinhado com a comunidade escolar todinha, que é os pais, e a gente está sempre passado as instruções, tem cartilha, a gente tem tratado isso, e pede até as pessoas para evitar as fake news. Né? Isso é o que mais a gente tem problema com relação a isso, e que a gente depende muito aí de estar fazendo todo o trabalho em conjunto e os pais ficar muito atentos aos seus filhos, prestar atenção em todos os celulares das crianças, né, as mensagens, prestar atenção no computador, prestar atenção nas malas, essas coisas todas, porque hoje nós temos psicólogo nas escolas constante, nós temos assistente social, então nós temos uma estrutura bem fortalecida dentro da nossa escola municipal. Tudo isso aí é um conjunto de ações. Então, Hernandes, tem 1 ano e 8 meses para o seu mandato terminar e você não pode mais se candidatar, né? Ou pode se candidatar como vice? Eu não sei se isso é permitido. Não, Paulo, não é permitido. Então, aí como é que fica a questão da sucessão? Você vai falar aqui ou vai deixar para a próxima vez uma interrogação? Vamos deixar para a próxima vez a interrogação, porque nós temos muitos pretendentes aí. Né, tem Paulo? Muitos? Tem muita gente querendo? Tem muitos pretendentes. Eu falo assim, tem muita gente capacitada, não é pretendente. Nós temos muita gente capacitada, mas, como a gente fala, a gente tem que entender a vontade da população. Né? E, então, a gente vai ter uma pesquisa, ver lá na frente as pessoas que... Então eu vou te pedir uma coisa, quando você tiver essa decisão, você me avisa, você vem aqui. Pode deixar, né? Eu te aviso. Hernandes, eu quero te agradecer, primeiro eu quero agradecer o Ney Medina por estar aqui com a gente, né? Então, Ney, obrigado, tá? Obrigado a você, Paulo, pelo convite, né? Uma honra estar aqui nos estúdios da Garbosa News, com o amigo Hernandes aqui, né? Antes de prefeito, é meu amigo. E eu me sinto muito honrado dessa fidelidade, dessa amizade, desse carinho comigo também. Eu falei aqui que tive a oportunidade de trabalhar antes nas empresas dele e agora, assim, a gente conhecendo mais de perto, vendo aí as pessoas que não conhecem só o prefeito Hernandes, né? Então eu já mencionei aqui também
atrás do prefeito, tem esse coração que nós falamos aqui da família, da generosidade, da doação, da preocupação com o próximo. Então isso é muito importante. Antes da gente ser qualquer coisa profissionalmente, a gente tem que ter um bom coração, tem que ter bom princípio e tem que ter aquela coisa da empatia. Se colocar no lugar do outro. Como eu gostaria que me tratasse se eu estivesse no outro lugar ali, naquele lugar que a pessoa está. Então é assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, a coisa vai. E o Hernandes faz isso, mas ele mencionou aqui também, às vezes, pela função, a lei não permite que eu faça aquilo. Então eu não posso fazer uma coisa para você que eu não posso fazer para os outros. Dos munícipes, né? Mas então, aí eu falei do cidadão aqui, então é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Né? E um abraço a todos que nos acompanham aí. Ô Hernandes, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente, é sempre bem-vindo, e fica aí as suas considerações finais aí. Eu agradeço muito, Paulo, o Ney. Veja, o Ney está falando assim, porque muitas das vezes as pessoas falam de que um administrador público ele precisa ter muito conhecimento, ele precisa buscar o conhecimento. Mas, mais do que isso, ele também tem que formar uma equipe, ele tem que saber formar uma equipe, mas ele precisa ter um coração bom. O coração da pessoa que está à frente de uma administração é ele que vai saber ali, colocar no lugar do outro, está sempre atendendo a população com carinho, entendendo o problema. Pode não ter a solução, porque tem coisas que não tem. Tem coisas que chegam na mim e eu, infelizmente, às vezes eu não posso fazer. O prefeito, paga uma conta de luz para mim, o prefeito, do bujão de gás. Então, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá. Então, são coisas que eu não posso fazer, uma coisa que eu não posso fazer para todos. De repente, você dá uma ajuda a um, numa oportunidade, depois outro dia no outro, mas a gente entende a angústia daquela pessoa. Então, o que a gente busca é tentar buscar mais renda, buscar mais emprego para a cidade, qualidade de vida, melhorar a educação, melhorar a saúde para as pessoas, né? E para a gente poder tentar aliviar o sofrimento de algumas pessoas que têm esses problemas maiores. Mas um bom administrador que vai entrar na frente aí tem que ter um bom coração, né? Ele tem que enxergar esse problema que o Ney está falando. Eu tenho uma gratidão muito grande de todas as pessoas, né, que trabalhou, que me apoiou, trabalhou por mim, e eu sei que tem muitas que às vezes eu não consegui atender aquilo que ela demanda, que ela precisava. Mas se a pessoa pediu uma coisa que você não pode dar, né? Não é legal, não é, então não vai fazer. Vou pagar minha conta de luz, então vou querer que pague a minha também, e assim todo mundo, né? Isso é claro, não pode mesmo. É verdade. E a administração pública, ela é desse jeito. Eu sempre vou tentando, né, e eu sei que é difícil, mas buscando recursos para atender o máximo de demanda e as prioridades, que você administra é prioridade. E, às vezes, a prioridade sua, a prioridade do Ney, não é a prioridade minha, que é prefeito, que eu estou vendo que está acontecendo lá na frente, coisas que já está há um tempo sem fazer e que precisa ser feito. Então, o prefeito sempre administra prioridade. Claro que tem que ter conhecimento. Eu sempre busquei muito conhecimento, Paulo, em todas as áreas. Por mais que eu tive dificuldade de entendimento no primeiro, hoje eu vou discutir em qualquer lugar, seja Belo Horizonte, Brasília, superintendente, pode ser sobre saúde, educação, assistência, sobre infraestrutura. Então, isso é uma faculdade que eu estou fazendo de entendimento também dentro da prefeitura, para estar discutindo esses assuntos de forma grande, para trazer o recurso para a nossa cidade. Então, eu busquei muito esse conhecimento para poder entender um pouco mais. E eu sei que mesmo assim chega e a gente não consegue atender a demanda tão grande, que hoje me dá uma angústia muito grande. Eu, reunido hoje com todo o pessoal da saúde, eu vejo que nós somos o município que gasta, de acordo com o orçamento per capita, o maior da região, e muitas das vezes você não consegue dar solução para muita gente que está precisando daquela solução imediata. Então, isso a gente se sente impotente, muitas das vezes, né, e a gente não tem o que fazer. Mas eu estou muito satisfeito com o legado que a gente está fazendo na nossa administração. Foi desde quando nós chegamos do primeiro ano, com a questão do lixão pegando fogo, mandar esse lixo todo para fora de forma corretamente ambiental, recebendo
o ICMS, a questão que muita gente às vezes critica, quando a gente implantou aqui, junto com os vereadores, o sistema da Copasa, porque era a empresa que tinha mais capacidade e comprometimento de fazer o serviço com o esgotamento do município. É uma questão de saúde pública também. Podem achar que foi ruim agora, mas é uma questão que as pessoas não conseguem enxergar o benefício imediato, mas a saúde das pessoas com certeza já vão melhorar. Então, são coisas assim que esse legado é uma coisa que estou muito satisfeito. Iluminação? Iluminação de LED, a escola do Péricles, a escola do Taru, agora está o Judite, nós estamos construindo aqui a escola do Bi, nós estamos construindo a escola lá do Oswaldo Cruz, que é esse legado, como um projeto Paz que eu faço com as crianças e com as escolas, que é o legado maior que eu quero deixar para a população, que é esse conhecimento e esse carinho maior com as crianças, para que eles possam ser o futuro da nossa cidade, se Deus quiser, da melhor forma possível. A infraestrutura de asfalto, a questão da zona rural, a quantidade de ponte de cimento que nós já fizemos no nosso mandato, né? Nós vamos chegar, se Deus quiser, de 15 a 20 pontes, nós já fizemos mais de 10 pontes de cimento, de tubulão, melhorando todos os acessos. Então, eu tenho atendido os distritos de forma, né, a atender todos eles, não deixar atender um e não atender o outro. Então, a gente tem feito um modelo de administração onde que a gente consegue fazer um pouco para cada lugar, e tentando melhorar a vida de todos. Então, eu acho que a administração, isso é a prioridade que a gente escolhe, mas tem coisas que pode desagradar, mas que a gente deixa esse legado aí para toda a população de São João. Se Deus quiser, ainda tem 1 ano e 8 meses. Tem certeza que você quer deixar na incógnita o próximo candidato? Não tem, realmente é uma incógnita, sim, não é? Claro que nós temos aí várias pessoas do nosso grupo, né, que são pessoas boas e capacitadas. Eu estou só antecipando, mas no momento certo vai surgir. Né? Mas então, Paulo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Foi aí uma noite boa de bate-papo aqui, estar aqui relaxado, falando da minha vida, falando da parte política, falando da administração. Agradeço demais aí esse bate-papo com você aí. Tá bom. Tá? E uma boa noite para você, uma boa noite aí para todos que acompanham o Garbosa News. Fiquem com Deus. Hernandes, um abraço Ney. Você que acompanha o Garbosa News, inscreva-se no canal. Se gostar, deixa o ok, compartilhe e vem comigo.